passou por uma dor tão profunda que fez você pensar que você não ia conseguir sair daquela dor? Talvez você não saiba, mas às vezes numa dor profunda, numa perda importante, você pode virar totalmente o rumo da sua história. Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Eu sou Inês Martins, eu sou criadora do método Poderosamente, sou hipnoterapeuta, mentora de mulheres e há mais de 25 anos atuo na área da saúde mental. Eu fundei o Movimento das Corajosas, que é um lugar para mulheres realmente assumirem a sua força e a sua coragem. Nesse espaço aqui, que é o Poderosamente Podcast, nós trazemos histórias de pessoas que vêm contar as suas superações, porque isso inspira, isso conecta, e de repente você aí do outro lado vai ouvir uma história hoje que vai virar uma chave importante aí na sua cabeça, ajudar você a viver a sua superação também. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, muito querida, uma amiga, né, próxima. E essa pessoa tem uma história muito bonita para contar aqui para gente. Ela é arquiteta, especialista em neuroarquitetura, que daqui a pouquinho a gente vai entender direitinho o que é isso, eu não sei, ela vai explicar. E ela ajuda pessoas a criarem ambientes que mudam as histórias dessas pessoas, porque quando você está num ambiente que é devidamente preparado para você, você já vive uma história diferente só por isso. Seja muito bem-vinda, Adriana Palermo, vulgarmente conhecida como Drica Palermo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Inês. Primeiro eu quero te agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz com esse convite. Você é uma mulher, para mim, um exemplo. Eu te admiro muito. Obrigada. Então, quando você me fez o convite, eu falei, nossa, foi importante. Que maravilha. Então, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Muito bom. Eu estou muito feliz também de ter você aqui, porque, primeiro, vou conhecer um pouco mais profundamente a sua história. As pessoas também que nos assistem, né, a nossa audiência também vai poder entender um pouco mais da sua história e crescer com aquilo que você vai trazer aqui para a gente, porque é o que sempre acontece, tá bom? Mas conta para a nossa audiência quem é a Drica Palermo, por detrás desse nome bonito, né? Um nome imponente, Drica Palermo. Conta aqui para a gente o que você faz, como que é a tua vida, profissionalmente falando. Conta aqui. Então, eu sou arquiteta, como você já mencionou. Eu sou especialista em neuroarquitetura. A neuroarquitetura é o estudo da neurociência, né? O estudo do nosso cérebro, nosso comportamento como ser humano, de como a gente reage aos estímulos do ambiente construído, o ambiente físico, né? Então, a arquitetura, ela impacta muito na nossa vida. Sim. Seja na cidade, seja na nossa casa, seja no nosso quarto, no nosso trabalho, seja num parque. Toda a arquitetura que é feita, ela impacta positiva ou negativamente na nossa vida, na nossa emoção, na nossa forma de viver, na nossa forma de se comunicar com os outros, de convivência. Então, eu sou apaixonada pela neuroarquitetura. Que legal. E mais ainda pela neuroarquitetura infantil, né? Porque a criança está com o cérebro em formação. Então, o ambiente que a criança está, desde o momento que ela nasce, né? A sala de parto, até a escola, até a faculdade, até a casa onde ela mora, o quarto dela, influencia na formação do ser humano que ela vai se tornar. Que interessante. Então, isso é muito apaixonante quando você começa a estudar. E agora, além da arquitetura e da neuroarquitetura, eu também estou me aprofundando na inteligência artificial, que é um facilitador hoje na minha vida. Sim. No escritório. Eu estou ajudando arquitetos a também terem essa facilidade com a inteligência artificial. Olha só, uma mulher à frente do seu tempo, muito bom. Você sabe que você falou isso sobre arquitetura, a gente acho que não para muito para pensar nisso, a gente só sente. Exatamente. Que às vezes você está num ambiente, ele não é agradável, você não sabe por que você quer sair logo dali. E às vezes você está num lugar e é maravilhoso ficar ali, você quer ficar mais tempo. Dentro da nossa própria casa, tem ambientes que a gente quer ficar mais, ambientes que a gente quer ficar menos. Só que muito subconscientemente, a gente nem sabe, né? E isso a gente sente, não? A gente entende a arquitetura, normalmente, como visão, né? A foto da revista. Se é bonito. Sim. Ou se não é bonito. Mas a gente sente a arquitetura com 5 sentidos. Sim. Então, tem a iluminação, tem o calor e o frio,
tem os cheiros, tem o toque. O conforto, né? Então, ou não. tudo influencia, como a gente sente por inteiro, né? E a gente não para pensar nisso, né? Então, se o ambiente tem um cheirinho gostoso, automaticamente você já se sente bem ali. E cada um de nós também tem um sentido que a gente é mais aflorado, tem gente que sente muitos cheiros, que gosta, tem gente que não liga. Então, é muito pessoal, né? Personalizado isso. Isso também é muito legal de entender e olhar. Então, a gente, nos meus clientes, eu acabo buscando entender aonde ele vai se sentir realmente bem. E isso é muito bacana. É muito interessante isso. No meu trabalho como hipnoterapeuta, eu acabo, assim, o meu trabalho é muito voltado para tratar causas de bloqueios na vida adulta. Então, você acaba voltando na infância para entender como é que foi. E olha só que interessante isso. Eu já ouvi de muitas pessoas falarem de desorganização, de lugares escuros, de casa que o teto era muito alto, então tinha medo que acontecesse tal coisa, que viesse bicho, coisas assim que aparentemente são simples, mas que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Sim. O ambiente ele precisa estar muito harmonizado com a gente para que a gente se sinta bem. Exatamente. Né? Mesmo sendo simples, né? Não precisa ser luxuoso, pode ser também, mas não necessariamente é luxo, é harmonização. Exato. Tem que refletir o que a gente é, na verdade, né? E isso, o ambiente reflete isso nosso. Então, quando a gente não está bem com a gente mesmo, essa desorganização, às vezes fala muito do que a gente está passando por dentro. Sim, né? Então, quando eu acabei de organizar o meu quarto, chamei uma personal organizer. Fez diferença no meu sono. Olha só. Porque tirei aquela nuvem, sabe? Da minha cabeça. Às vezes você tá no quarto muito bagunçado, de repente você vê tudo limpo, parece que dá uma sensação se organiza de segurança, interna. Né? É legal isso. É muito profundo isso, é muito legal. Eu sou uma pessoa muito sensível a cheiros. Aliás, não só cheiro, eu tenho bastante audição, assim. Bom, é complicado porque eu sou a pessoa do que barulho é esse, que cheiro é esse? Para o bem e para o mal, né? Então, tem hora que é um cheiro bom e tem hora que não é. Isso também é super importante, né? Sim. A questão dos sentidos aí, dos 5 sentidos atuando, né? Sim, com certeza. Que bacana. Bom, Drica, vamos contar um pouco de história, porque eu falo assim que o que conecta mesmo são as nossas histórias de vida, né? Você perdeu sua mãe muito cedo. Né? Foi uma perda muito significativa para você. Eu já perdi minha mãe também, tem muitos anos. A gente tem aquela sensação que nunca mais seremos as mesmas pessoas. Talvez não sejamos mesmo, né? Temos que com certeza nos reinventar. Mas eu queria entender um pouco dessa parte da sua história. Você perdeu sua mãe cedo. Você, quando estava grávida do Rafa, né? Você teve um câncer de mama. Conta um pouco dessa história para a gente ver como é que você ultrapassou isso. Como foi sua superação nessa fase da sua vida? Então, minha mãe, ela era um porto seguro de todo mundo na minha casa, né? Ela era aquela pessoa era o centro. E eu, como caçula, eu sou caçula temporona, né? Meus irmãos são bem mais velhos do que eu. E eu, como essa caçulinha, sempre fiquei muito grudada na minha mãe. Sim. Então, eu dependia da minha mãe para tudo, assim. Eu era uma pessoa que não dirigia. Eu trabalhava com a minha mãe na época que ela morreu. Então, eu me formei na faculdade de arquitetura, ela tinha imobiliária, eu fui trabalhar com ela. Ela já estava doente, ela teve câncer durante 10 anos. Então, o câncer de mama que ela teve, eu tinha 16 anos. Então, ela morreu, eu tinha 26. Então, assim, eu passei esse período e eu decidi ir trabalhar com ela para ficar mais perto dela. Porque a gente já tinha essa previsibilidade, né? A gente nunca tá preparado, mas ela vinha doente. Então, quando ela morreu, foi uma coisa... Parecia que tinha aberto um abismo. Eu caí ali, eu não tinha para onde segurar, sabe? Era a sensação que eu tinha. Minha mãe foi muito sábia, então, 1 ano mais ou menos antes dela morrer, ela virou para mim e falou: vou pagar terapia para você, vai lá. Ela já sabia. De certa forma, então, eu falava isso na terapia. Logo depois que ela morreu, eu falava assim: eu me sinto num abismo, sem ter onde segurar. A qualquer momento eu vou sumir. E aí me veio uma força. E aí, na verdade, a minha mãe tinha um sócio na imobiliária.
E foi muito engraçado, porque quando ela morreu numa quinta-feira. E eu trabalhava com ela, era empregada da imobiliária, né? Funcionária. E aí, na quinta-feira ela morreu, na segunda-feira o sócio dela me chamou. Falou, e aí? O que a gente vai fazer? Caramba. E aí eu virei para ele, para espanto gigante dele, e falei assim, eu tinha uma lista de coisas que eu via na imobiliária que eu nunca falei. Falava assim, olha, eu acho que isso aqui a gente pode melhorar assim, assim, assado. Eu acho que isso aqui tá precisando disso. Eu acho que isso aqui é legal. Eu fiz uma análise da imobiliária para ele. E ele ficou assim. Oi? E ele falou assim, a sua mãe achava que você era uma menina fraca. E não é isso que eu tô vendo aqui. Olha só. E nesse momento eu percebi que eu me escondia muito, porque eu queria muito ficar ali atrás mesmo da minha mãe, sabe? Perto, né? Então, assim, eu não queria aparecer, porque daí talvez a minha mãe não me daria atenção. Então, isso eu percebi também muito em terapia, né? Sim. Aquele sofrimento para ter atenção. Eu percebi esse padrão em mim. Então, ficar ali quietinha para ser olhada, né? E quando ele me falou isso, eu fiquei pensando muito, sabe? Nossa, você nunca também tinha ficou parado surpresa para com pensar esse nisso. feedback. Enfim, depois de mais ou menos menos de um ano, uns 9, 10 meses que a minha mãe tinha falecido, eu resolvi voltar para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, vim para Indaiatuba quando eu me formei na faculdade, e quando ela morreu, eu falei, eu vou para São Paulo trabalhar em outros escritórios, né? Vou conhecer, nunca tinha feito estágio, mas não tinha iniciado minha carreira em outros escritórios. Falei, vou ter experiência. Fui para São Paulo, fui morar sozinha, fui andar de ônibus, fui fazer tudo que a minha mãe... crescer. De alguma maneira me protegia. Sim. Né? Então, assim, eu saí da casca e fui viver. Foi difícil. Teve momentos, assim, de não ter dinheiro, que eu contava moeda para pegar ônibus, coisa que com a minha mãe eu nunca tinha passado. Eu era mimada, né? Então, assim, eu tinha tudo. Então, quando eu tinha meu salário, eu pagava aluguel, eu dividia apartamento com mais 3 arquitetas e eu não tinha dinheiro. Não tinha aquele dinheiro. Meu pai até me ajudava um pouco, meu pai era vivo, mas... Então, eu falo da partida da minha mãe como um marco, o mais difícil da minha vida, sem dúvida, foi o mais difícil. E, ao mesmo tempo, foi né? aquela água na bunda, sabe? Sim. Que aí você tem que nadar, né? Que você tem que... Ou você vai, ou você afunda de vez. Sim. Né? Então, e aí eu fui. E aí eu me descobri, né? Foi um renascimento mesmo. Porque aí eu me descobri como o que eu era de verdade. Sem ser aquela menina que estava ali querendo a atenção da mãe. Então, com 26 anos, eu comecei a dirigir. Aí eu fui ter meu primeiro carro. Aí eu trabalhei uns anos no escritório. Depois fui para outro escritório. Aí dividi apartamento. Depois fui ter meu apartamento sozinha. Alugava sozinha, consegui. Então, foi uma escada assim, que eu fui subindo e conquistando, sabe? Então, teve essa dualidade, né? Do pior momento, mas um momento que me fez realmente ser quem eu sou hoje. Tá, no meio desse... Eu tinha, acho que, muito medo, muita incerteza, né? Porque você sai de um lugar tão seguro para viver a vida desse jeito. O que te manteve de pé? Eu não sei. Eu acho que era realmente uma vontade de chegar em algum lugar, sabe? Eu sempre tive isso. Eu sempre... Até na IA, que você falou, né? Inovadora, eu sempre tive essa característica. E eu percebi depois dessa conversa com o sócio da minha mãe. Que eu vejo muitas coisas, talvez antes, talvez... Visionária, né? Inovações, eu percebo isso um pouco antes. Legal. Então, a neuroarquitetura infantil, quando eu comecei a falar disso, não existia um livro no mundo que falasse de neuroarquitetura infantil. Eu procurei na internet em tudo, não existia. Hoje já existe, faz 6, 7 anos, já existe. Mas na época não existia.
E eu falava isso. Hoje, se eu falo neuroarquitetura, você não entende? Imagina 7 anos atrás. Mas assim, era loucura. Assim, o quê? O que você está falando? Você está doida. E assim, e amigas minhas arquitetas, que na época olharam e falaram, nossa, você está falando besteira. Hoje eu vejo elas fazendo publicações com base na neuroarquitetura. Olha só. A IA também. Então, assim, eu tinha muito essa vontade de... sempre de buscar algo que estava ali na minha frente, sabe? Era como se eu enxergasse algo que estava ali. Então, acho que isso me fez superar toda essa vontade de sempre fazer algo novo e a vontade também de ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso comigo, sabe? Eu sempre fui um pouco terapeuta das amigas. Então, a amiga que estava sofrendo me ligava, ficava horas comigo no telefone e todo mundo sempre me falava, você consegue enxergar a situação de uma maneira diferente e me acalmar. E se a gente for olhar, né, a arquitetura do jeito que você propõe, ela não deixa de ser terapêutica. É verdade. Que a gente acabou de falar, né? Poxa, se eu estou num ambiente que é harmonizado comigo, eu me sinto melhor, eu fico mais calmo, você eu fico mais feliz. Você precisa olhar para o comportamento, né? Exatamente. Então, que bacana. Isso sempre foi, acho que, a minha paixão. O comportamento humano sempre foi uma paixão. Que bacana. E a questão do câncer na gravidez? Então, aí eu engravidei do Rafa. Eu já estava com um nódulo, na verdade. Mas todo mundo me falava, os médicos falavam... Eu fui em mais de 10 médicos. E eu insistia, sabe? Porque teve médico que falou assim... não, daqui 6 meses você volta, não é nada. Mas era um nódulo que me incomodava. Ele era bem aparente e doía. E eu falava assim, eu não quero ficar com esse negócio doendo. Então, eu quero resolver. Mas você quer ficar com uma cicatriz? Eu quero resolver. Não sei o que eu quero. Não quero ficar com uma cicatriz, mas se precisar, eu fico, né? E aí... mas aí eu tirei o nódulo. E quando eu tirei o nódulo, eu estava grávida de 1 semana. Não sabia. Então, o médico me falou depois que foi um milagre, que era a fase de implantação do óvulo. Porque tomou então, ele falou assim, e ele falou assim, é a fase que muitas mulheres têm a fecundação, engravidam e perdem, porque nem sabem que engravidaram. Enfim. E aí, depois de 1 semana que eu operei e tal, a menstruação não vinha, e eu sempre fui muito certinha, e eu falei, será que é por causa da anestesia? Será que é por... E não vinha. Eu falei, gente, mas que coisa estranha. Eu falei, vou fazer um teste. E antes disso, uns 4, 5 meses antes dessa operação, eu tinha tentado engravidar e não tinha engravidado. E eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia conseguir engravidar, sabe? Oh, meu Deus. Não sei, tinha uma coisa na minha cabeça que eu não ia conseguir. Então, assim, eu tava relaxada. Falei, já tentei, não consegui, agora, quando eu quiser, eu tento de novo, vou no médico. Aí eu tinha 37 anos. Então... E aí eu fui fazer o teste que eu tinha das tentativas. Tinha um teste em casa e falei, tá aqui mesmo, vou fazer. Quando eu olhei, grávida. Aí eu falei, meu Deus. Aí fui no meu médico e aí saiu o resultado. Aí fui no ginecologista e o mastologista, depois de 2 dias, me ligou para eu ir lá. Vem aqui que eu preciso falar com você. Quando eu sentei lá, foi 2 dias que eu descobri que eu estava grávida. Caramba. Ele olhou e falou, então, deu positivo. E aí eu falei para ele, eu tô grávida. Mas aí foi assim, eu descobri muito no começo. Era um carcinoma in situ, né, que eles chamam, que é encapsulado ainda, então não tinha saído. Então, o tratamento para esse tipo de câncer é só a radioterapia. Não tem que fazer químio, não tem que fazer nada, nem cirurgia. Mas eu estava grávida. Então... É o tratamento, né? Mas... Aí eu não podia fazer a rádio, de jeito nenhum. Então, eles optaram em fazer a mastectomia. Com 3 meses de gestação, eu fiz uma mastectomia. Total da mama? Total, da esquerda. Tá. E aí, eu tive o Rafa, nesse momento, né? Como a minha segurança. Então, assim... A única coisa que eu pensava não era em mim. Eu pensava que essa criança tinha que nascer. Então, a minha força na gravidez inteira foi... Então, para mim, você fala assim, como foi sua gravidez? A primeira coisa que eu falo foi linda.
Eu tava linda, eu tava me sentindo linda, foi tudo certo, deu tudo bem. Mas você não teve câncer? Ah, eu tive, mas fora isso... Secundário. Fora isso, eu tava ótima. Foi muito bom. Então, eu tive o Rafa como esse meu porto seguro, porque eu só pensava que ele tinha que nascer. Uhum. E aí, quando ele nasceu, foi muito estranho para mim, que a sensação de quando ele nasceu era que eu já podia morrer. Assim, a primeira sensação que eu tive, que eu tinha focado tanto no nascimento dele, que era assim, agora eu já posso morrer. E aí caiu minha ficha. Falei, não, calma, eu tenho um bebê pequeno, não posso morrer, não. Pelo contrário. E aí isso virou uma questão até para mim e para o Rafa, né? Que até hoje a gente trata isso, porque isso virou uma questão de muito medo. Eu voltei a ter medo de dirigir na estrada. Eu não dirijo na estrada. Eu tenho muito medo de andar na estrada. Eu tenho medo de tudo, assim. Parece que eu vou sair de casa e eu vou morrer. Temos que tratar isso, né, dona Adriana? Temos. Eu falei pro Marco. Falei, vou na Inês. Aproveitar e fazer uma hipnoterapia com ela. Vou aproveitar e vou falar que eu preciso tratar com ela. Porque eu tenho certas coisas que eu tenho muito medo, sabe? E o Rafa tá na fase dos 8 anos agora, que tá na fase do medo. Que vive as ansiedades. Então, também ele tá com esse medo. Então, ele tá na terapia, tal, e a terapeuta dele até explicou isso. Que é legal você tratar, porque quando você trata isso, você libera ele também. Mas ele falou pra ela. Porque ele me acorda à noite. A noite inteira ele me chama. Mamãe, você tá aí? Eu falo, tô, filha. Ele dorme do meu lado. Ele não dorme sozinho. Eu falo, filho, eu tô... Ai, eu te amo. Toda noite. E aí ele virou pra ela e falou assim... Ela falou, e você chama sua mãe à noite e tal? Ele falou, não sou eu que chamo ela. Ela que me chama toda noite pra ver se eu tô bem. Até arrepia. Até arrepia. É porque vocês criaram um vínculo muito forte, uma aliança, na verdade, né? Um conluio, tipo assim, eu fico e você fica. Então, a gente precisa arrumar isso, né? Precisa. É lindo, mas pode ser aprisionante também, isso é um ponto, né? Que eu está em vermelho ali, que eu preciso olhar. Tá, vamos conversar. A gente vai conversar, viu, gente? Fiquem em paz. Fiquem todos em paz. A gente vai resolver isso. E é muito interessante isso, né? Eu vejo muitas histórias em 25, quase 26 anos atendendo em consultório, eu vou vendo essas histórias. Algumas dores quebram a gente, mas, ao mesmo tempo, elas alavancam a gente para um crescimento, né? No Movimento das Corajosas, eu falo muito sobre isso. No fundo, olha aqui, uma corajosa, né? Poderosérrima, porque... precisa de muita coragem para viver tudo isso que você viveu e está aqui até agora. O Rafa está com 8, né? 8 anos. 8 anos, né? E você vai ver ele crescer, se formar, vai ser uma coisa mais linda, né? E é fruto de uma coragem que você teve, né? Em vários momentos. Sei lá, você passar por uma mastectomia durante a gravidez, ter que viver tudo isso... e chegar ao final e falar, acabou? Não acabou não, deixa eu continuar. Isso tudo é coragem, né? Sim. Parabéns, é muito linda essa história, muito inspiradora. Bom, foi a partir da maternidade, pelo que você me contou, que você entrou em contato com a neuroarquitetura, começou a desenvolver isso. Conta pra gente essa parte aí. Então, quando eu estava grávida, eu tinha muito medo dessa cirurgia causar alguma coisa no Rafa, né? Claro. Dele nascer com algum problema, dele nascer com alguma deficiência. Não sabia o que ia causar nele. Então, nessa época, eu comecei a olhar para o desenvolvimento infantil. Tá. E aí, comecei a me apaixonar por isso, pelo desenvolvimento infantil. E quando ele nasceu, eu percebi... Eu comecei a pensar nisso. Se a criança se desenvolve, será que o ambiente que eu faço para ela não vai influenciar? E aí, quando ele nasceu, acho que nada é coincidência, né? Mas quando ele nasceu, meu irmão foi chamado para fazer a escola Waldorf daqui de Indaiatuba, Aracê. Aracê. E eu estudei na Waldorf, eu, meus irmãos, todo mundo, a gente estudou na Waldorf, do Jardim da Infância até o último ano, em São Paulo. E ele me chamou para... Ele sabia dessa minha paixão pelo infantil, ele sabia... não tinha ainda o nome neuroarquitetura, mas eu já tinha essa paixão. E ele falou, você não quer fazer comigo? E o Rafa ele é arquiteto também, seu irmão? Os dois. Os dois. Uma família de arquitetos. Que incrível. E ele falou, você não quer fazer comigo? Eu sei que você gosta dessa área. Eu falei, quero. O Rafa tinha acabado de nascer. E aí eu fui entender da arquitetura antroposófica,
que também é muito conectada com a neuroarquitetura. Tem tudo de neuroarquitetura com outro nome. Então, eu fiz na prática. Uma coisa que eu tinha vivido na infância. Que legal. Eu fui projetar um espaço baseado nisso para as crianças viverem também. Então, foi uma experiência gigante. Depois disso, passou alguns anos, veio o nome neuroarquitetura, né? E aí, eu fui fazer um curso de neuroarquitetura e fui entender o que era também. E aí, fui conectando todas as então coisas. Então, assim, não, mas isso eu já sei, já gosto, né? E aí, com o Rafa pequeno, eu fui estudando um pouquinho de desenvolvimento infantil e fui colocando a neuroarquitetura, tinha antroposofia, fui entendendo de Maria Montessori, fui entendendo... Aí fui me ambientando nisso e me apaixonando por isso, estudando sobre isso, inventando também, porque não tinha muito material, né? Uhum. Juntando esses pontinhos aí e chegando hoje aqui no que eu sei. E ainda continuo estudando, né? Isso é um assunto que a gente não para. Tem muita novidade. É tão interessante isso, né? Você ter vivido isso na infância, na vida adulta ter sido chamada para fazer parte de um projeto como esse. E eu até vou te pedir uma coisa, até para nossa audiência entender um pouquinho, né? Você consegue dar uma pincelada sobre a proposta da Escola Waldorf? Porque nem todo mundo conhece, né? Rapidamente. O Rudolf Steiner, eu sou ruim de datas, tá, gente? Então, eu não vou falar datas, mas 1900 e alguma coisa. No começo de 1900, a Escola Waldorf agora, a pedagogia Waldorf está fazendo 100 anos. Legal. Então, 1920 e pouco. E alguma coisa. Ele criou a antroposofia, que era um olhar diferenciado para o ser humano, que olha todas as camadas do ser humano. Corpo físico, corpo... a alma, que a gente chama. Então, ele fala de 7 corpos sutis, né? E aí, ele criou ele criou a pedagogia Waldorf, mas tem a medicina antroposófica, tem a arquitetura antroposófica, tem todo um aparato em volta disso. E a escola Waldorf, resumindo, ela entende o ser humano que ele precisa ser olhado no potencial dele. Então, assim, você pode não ser bom em matemática, em inglês, em física, em português, mas você é bom em marcenaria. Tá ótimo. Você não precisa ser bom em tudo. Então, não tem prova, não tem passar de ano. Assim, se a criança não se adapta à escola, ela é convidada a se retirar da escola. Eles chamam os pais, conversam e veem que aquela família não está de acordo, não está... afinizada com a proposta. Não tem afinidade com a proposta. Não é expulsa da escola, mas existem conversas que a família pode querer ficar e se adaptar ou tira. Mas é raro disso acontecer, tá? Não é uma coisa que eles vão tirando um monte de gente, parece... Então, é o olhar para o ser humano mesmo. Olha muito para o brincar. Eles acreditam que o brincar na infância é essencial, é a base da infância. Então, a alfabetização é feita um pouco depois, porque tem um estudo dos setênios. Então, de 7 em 7 anos, a gente passa por fases na vida. A gente muda as fases da nossa vida. Então, a criança, até os 7 anos, ela ainda está no campo da mãe, da família. E nos 8, né, que é a fase que o Rafa tá, ela tá indo para o mundo. Nos 14, ela tá se inserindo no mundo, tá vendo o que os outros estão achando dela. Então, de 7 em 7 anos, você vai mudando essa percepção e a sua participação no mundo, vamos dizer assim. Interação. E aí ele leva muito isso, os 2 primeiros setênios e uma parte do terceiro, né? Está na escola. Então, é baseado nos setênios também. Então, é super complexo. Mas é uma filosofia muito bacana que eu vivi na veia. E o Rafa agora vai para a área C. Ah, que legal. Que legal, que maravilhoso. Vai. Maravilhoso. Estou voltando nesse ciclo que foi muito legal. Não tinha colocado ele ainda por algumas questões particulares, mas esse ano que vem, né, 2026,
ele vai para a área C. Ele vai para a área C. Ah, que maravilha, vai repetir um padrão positivo. Passar pela toda essa filosofia do Waldorf, que é maravilhosa. Bom, o ambiente onde a gente cresce molda as pessoas que nós nos tornamos na vida adulta. E o ambiente não só o ambiente físico, né? Sim, o que a gente sim. chama de ambientação, tudo aquilo que acontece ali, a Convivência. maneira como as pessoas convivem, se relacionam, se expressam. Você acredita que os espaços, eles têm memória emocional? Por que eu estou te perguntando isso? No consultório é muito comum você colocar uma pessoa em estado de transe para fazer um processo com ela e ela ter memórias muito claras do que acontecia naquele ambiente, algumas assim mais visuais, né? Ah, tô aqui na cozinha, minha mãe tá com um vestido amarelo, mexendo no fogão, tá? Outros uma coisa um pouco menos visual, mas com aquela coisa da emoção, o ambiente conectando com a emoção. Você acredita que o ambiente tem memória emocional? O que você acha? Com certeza. É por isso que eu acredito tanto na neuroarquitetura infantil. Porque esse ambiente que a gente cresce está moldando essas memórias afetivas, né? Então, assim, se a gente tem uma cor, se a gente tem a casa da avó, normalmente, que tem aquele cheiro de bolo, quando você sente na vida adulta aquele cheiro de novo, você, né? Eu tenho essa questão com capim-cidreira. Então, a gente tinha chácara aqui e tinha muito capim-cidreira, e minha mãe levava dentro da sala de aula do infantil da Waldorf, tem uma copinha que é feito pão e é feito chá todos os dias do lanche das crianças. Então você sente aquele cheiro. E a gente saía daqui de Indaiatuba, ia para São Paulo com o capim no carro, e eu sentindo aquele cheiro, e eu chegava na minha sala de aula da infância e tinha o cheiro do chá. Toda vez que eu sinto o cheiro do chá de capim-cidreira, automaticamente aquilo me acalma. Automaticamente, se eu tô nervosa, eu faço um chá, respiro, pronto. Não é o chá, né? É o cheiro. É o cheiro. Não é tomar o chá. Não tomar. É o cheiro do chá. Que então, legal. com certeza, isso tem muito sentido, sim. É bem interessante, né? Na arquitetura a gente trabalha mais o externo, na terapia a gente trabalha o interno, mas no fundo é tudo sobre harmonizar uma coisa com a outra, né? Sim. Quando a gente encontra essa harmonia entre interno e externo, a gente está ok. Sim. Muito bom. Bom, você trabalha então com inteligência artificial, com neuroarquitetura. São dois mundos que parecem opostos, mas você está fazendo aí um casamento dessas duas coisas, né? Como que está sendo esse processo de unir a inteligência artificial, a neuroarquitetura infantil? Você está levando isso para outros arquitetos, né? Outras arquitetas? Conta um pouquinho desse momento da tua vida. Então, é engraçado, porque quando eu comecei a fazer... Quando eu falo que a questão da inovação, para mim, vem antes do racional, tá? A minha decisão por aquilo vem antes de eu pensar. Então, eu comprei uma mentoria de IA, e que foi cara. Assim, foi um investimento alto. Depois que eu comprei, eu falei, mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu trabalho? Porque hoje eu tenho um escritório aqui em Indaiatuba, em São Paulo. Então, eu tenho uma sócia. A gente está expandindo bastante aqui em Indaiatuba. A gente está com muitos projetos. A gente está crescendo equipe. A gente está em expansão com o escritório. E aí eu fui comprar um curso de IA. Eu falei, poxa, aonde eu estava com a cabeça? O que isso tem a ver? E aí, eu descobri. Quando eu comecei a aprender a IA, eu vim para o meu escritório e falei assim, eu vou usar no meu escritório primeiro. Porque a mentoria era para você vender realmente cursos de IA. Mas quando eu comecei a aprender, eu falei, não quero vender curso de IA, eu quero usar isso no meu escritório. Entendi. E aí eu percebi, e a gente tem como premissa no escritório, a nossa base, assim, é o atendimento humanizado. É o atendimento cara a cara, é o entender. Até por causa da neuroarquitetura, eu preciso conhecer você para fazer um projeto para você. Né, eu preciso entender profundamente quem você é, o que você gosta, para conseguir fazer um projeto eficiente para você, que você se sinta bem, né? Não só bonito para mim, tem que fazer sentido para você. Claro. E aí, a inteligência artificial, ela consegue resolver para mim tudo o que não é o humano.
ela resolve para mim tudo que é o racional. Tudo que é a coisa chata que a gente tem que fazer no escritório. Que bacana. Toda a parte operacional que eu fazia, a IA hoje resolve para mim. E sobra o tempo para eu fazer o meu atendimento humanizado. Essa é a sua terapia arquitetônica. Então, a IA humanizou meu escritório. Ah, que maravilhoso. Te liberou. Te deixou mais livre para cuidar da parte humana. Exatamente. Aí depois eu entendi o que a IA estava fazendo na minha vida. Depois que eu já estava lá dentro, eu falei, então por isso que eu fui lá procurar a IA. Tem muita gente que tem medo de IA, né? Eu uso bastante. Acho que a IA, ela facilita realmente a sua vida, desde que você saiba usar, né? Desde que você consiga interagir com ela do jeito certo. Realmente libera a gente para fazer as coisas que a gente realmente quer fazer, né? Exatamente. Libera nosso tempo, né? Acho que coisa que a gente não precisa dedicar muito tempo ali. É mais operacional mesmo. Porque às vezes a gente fica... Dá para IA fazer. Dá para IA fazer. É interessante, eu vejo muitas particularidades, muitas afinidades entre o que você faz e o que eu faço. Porque no processo terapêutico a gente também está liberando as pessoas de pesos desnecessários para elas poderem seguir mais leves. Sim. E do mesmo jeito que algumas pessoas têm medo de IA, algumas pessoas têm medo de deixar os pesos para trás porque elas nem entendem que são pesos, são apegos. Isso, são apegos. E aí quando você solta e fala, cara, por que eu carreguei isso tanto tempo? Agora eu estou livre para outras coisas, né? Sim. Muito bacana. Bom, você falou sobre seguir o seu coração mesmo quando as pessoas não estão nem entendendo isso. Eu vejo que você fez isso várias vezes na sua vida, né? Houve um momento em que você sentiu vontade de desistir? Vários. Me conta. Eu acho que todas essas passagens que eu contei aqui foram tiveram momentos que eu tive vontade de desistir, de falar, meu Deus, não aguento mais, né? Uhum. Tive exaustão em vários momentos. Eu acho que a gravidez, como eu tinha o Rafa, foi a que menos eu tive essa sensação de desistir. Não era uma opção desistir. Porque não era eu, sabe? Era ele. Uhum. Então, assim, não tinha a opção de desistir. Ali, na gravidez, eu não tive. Eu tive depois, que é aquilo que eu falei. Você estava guardando a energia, né? Toda direcionando a energia para ele, né? Mas nos outros momentos, da perda da minha mãe, de trabalhar sozinha, de enfrentar escritório grande para trabalhar, de, enfim, morar sozinha, eu tenho muita dificuldade em socializar, em ir num lugar que eu não conheço ninguém. Te entendo. A gente já conversou sobre isso, eu acho. Então, quebrar essas barreiras para mim, até hoje, é super difícil. Uhum. São momentos que eu falo, meu Deus do céu, respira e vai, sabe? Então, assim, fecha o olho e vai. Mas eu tenho essa questão em mim que eu nem sei explicar, né? Então, assim, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, sabe? Eu tenho... Quando eu tô com medo, eu falo... Não, mas vai. Se eu não tenho opção, aí vem a questão da direção, tal, que depois a gente tem que conversar. Hoje eu tenho a opção que o Marco vai para mim. Tem um motorista particular. O Marco é meu motorista. Então eu falo, Marco, vamos lá comigo, vamos para São Paulo comigo. Ele me leva. E ele é um amor de pessoa e sempre está disposto, nunca reclamou um segundo de me levar. Mas quando eu não tinha mais a minha mãe, que era quem me levava, eu fui. Uhum. Você deu um jeito. Eu dei um jeito, sabe? Então, eu sei dessa minha questão. Então, eu sei que eu preciso quebrar essa barreira e ir que eu vou. Eu só preciso ajustar algumas coisas aqui que você vai saber mais do que eu. É um parafusinho que a gente está precisando apertar e vai dar tudo certo. Bom, na nossa conversa prévia, você falou assim... às vezes, quando a gente está muito perto de conquistar alguma coisa, até pelo esforço, né, de chegar na conquista, é onde dá mais vontade de parar. O que você poderia dizer para a nossa audiência, para pessoas que estão nos ouvindo aqui, que de repente estão exatamente nesse ponto? Não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Eu acho que todos os momentos da minha vida que eu estava quase desistindo, acho que agora faz pouco tempo que foi um deles, sabe? Que eu tava exausta, assim, porque a gente vai inventando de fazer um monte de coisa, que eu te falei, né? Sim.
Então, estou com expansão do escritório, abri o escritório físico aqui em Indaiatuba, que a gente só tinha em São Paulo. Então, obra, gasto e toda essa questão. E vim com a IA aí, falei... E aí chegou um momento da IA, que eu acho que a IA ainda, é o que você falou, as pessoas têm muito medo, né? E que eu ia explicar para as pessoas e as pessoas pareciam que não queriam saber. E aí, isso faz, sei lá, 2 semanas, tá? Foi muito recente isso. E aí eu falei até para minha mentora, que me ensina a IA, e falei assim, tô com uma vontade de desistir. E ela falou assim, quando você menos esperar, as pessoas vão estar atrás de você, pedindo para você ensinar. Segue em frente. Semana passada eu fechei uma mentoria de 5 escritórios. E a maioria deles me pedindo para ajudar. Claro. Porque eles estavam ficando para trás. Então, eu não desisti, eu continuei ali. Mas, às vezes, eu sinto que é isso. Às vezes, a gente está subindo a montanha e não está vendo o topo, né? Você está ali embaixo olhando e só vê pedra para você escalar. Só vê pedra para você escalar. Só vê pedra para você escalar. E, na verdade, quando você está mais cansada é quando você já subiu muito. Por isso e que o você topo tá cansada, tá né? perto. E por isso que você está cansada. E aí, se você subir mais um pouquinho, você chega, sabe? Então, essa sensação que eu tive muitas vezes na minha vida. Na arquitetura, na perda da minha mãe, nas dificuldades com filho, de criação de filho. Que você fala, meu Deus, não vou dar conta. E agora? Não vou dar conta de tanta coisa? Vai mais um pouquinho que... Você vai entender por que você está passando por isso também, sabe? Eu acho que eu estou num momento também de muitas colheitas, sabe? Eu vejo isso. Então, coisas que eu fiz lá quando eu comecei a neuroarquitetura. Essa semana, a gente fez a filmagem também numa escola aqui de Indaiatuba, que eu fiz o projeto, e que as donas abraçaram a questão da neuroarquitetura assim, muito forte. E... eu fiz a filmagem essa semana, eu parei, eu olhei. Foi um dia tão feliz para mim, que realmente eu estava fazendo aquilo que eu estava me propondo há tanto tempo, sabe? E tinham pessoas que estavam entendendo aquilo que eu estava falando. E na prática, um monte de criança vai estar ali vivendo aquilo. Então, muito às vezes... gratificante, né? Às vezes demora, sabe? Às vezes a gente faz, não vê, não tem o resultado concreto. Mas esse resultado vai vir. Vai vir. Você está semeando, está cultivando, vai colher. Vai colher. Muito bom. Drica, que conversa incrível, que coisa maravilhosa. Eu falei para você logo no começo que você nem sabe, mas você faz parte do movimento das corajosas. Por quê? A coragem não é a gente não ter medo. A gente sempre vai ter medo, né? Sim. A coragem é fazer o que você faz, é persistir apesar do medo. Enfrentar as coisas com medo mesmo. Eu falo assim, coloca o medo debaixo do braço e vai embora. E é o que você vem fazendo a vida toda, né? Estou muito grata pela sua presença aqui. Essa conversa poderia durar o resto da tarde. Poderia. Mas, infelizmente, nós temos um tempo para fechar nosso podcast. Eu quero que você diga onde que as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho. Então, eu tenho 2 perfis no Instagram, na verdade 3. Quando eu falo que eu faço bastante coisa. Que é o do escritório, o meu e o da IA. O mais fácil, que tem todos, é o meu, que é dricapalermo.arquitetura. Maravilha. Que é o meu Instagram, e lá tem os outros 2. Então, acho que esse é o mais fácil de me achar. Muito bem. Eu quero que você deixe uma mensagem final aqui para a minha audiência. O que você gostaria de falar para a gente arrematar essa conversa tão incrível? Trazer um pouco, uma mensagem para alguém que está aí nesse momento, né? Talvez de transcender um obstáculo, de chegar lá no ponto onde ela quer chegar e está cansada. O que você falaria para essa mulher? Eu acho que é olhar para dentro, eu acho que aquilo que o seu coração vibra, né? Aquilo que o seu coração fica mais quente, quando você percebe no seu corpo mesmo, que o seu coração ficou te quentinho, abraça, te aquece, você está no caminho certo, sabe? Quando você não está no caminho certo, você não sente esse conforto, mesmo que você esteja num turbilhão, mesmo que você esteja achando que nada vai dar certo, naquele bolo de problemas, num abismo, quando eu falei da minha mãe, quando eu perdi minha mãe,
Mas quando você está seguindo numa direção que você realmente acredita e sente aquele coração quentinho, continua, que você está no caminho certo. O corpo sabe, né? Sabe. O corpo sabe. A gente precisa aprender a escutar o nosso corpo. Então, escuta seu coração. Eu acho que isso é uma lição que eu levo, sabe? Quando eu estou muito desesperada, eu pego o meu chazinho de erva cidreira e pronto. Cheirinho e escuto meu coração para ver se eu tô realmente no caminho certo ou se tem que mudar a rota, porque às vezes a gente tem também, né? Fazer uma correção na rota. Exatamente. Drica, foi um prazer enorme conversar com você aqui no Poderosamente Podcast. Eu quero que você venha outras vezes para a gente aprofundar essas conversas todas. Muito obrigada, foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço, Inês. Foi maravilhoso. Bom, histórias como a da Drica mostram para a gente que a dor não é o fim. Ela pode ser, na verdade, o começo de uma nova etapa da sua vida, um novo nível que você vai alcançar. Então, se você gostou dessa história, compartilha esse podcast com outras pessoas. A Drica, ela talvez nem saiba, mas eu vou contar para ela agora. A gente está no Spotify também agora. Ah, que legal. Isso, então se você quiser acessar o nosso podcast lá pelo Spotify, pode acessar. No nosso canal do YouTube. E você pode se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para ser lembrada da próxima vez que a gente publicar um novo episódio do podcast. E também na descrição tem um link para você baixar o Guia das Corajosas. Corajosa Sim, chama o nosso guia. Então, baixa esse guia para você entender um pouco sobre os esquemas emocionais aos quais você pode estar presa e como fazer para se liberar deles. Muito obrigada pela sua audiência, pela presença e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.